O aumento da luz acelera a purificação. É de vital importância compreender que aquilo que denominamos doença é um processo da natureza para restaurar o equilíbrio rítmico a que chamamos saúde e que está associado à eliminação das nuvens acumuladas no corpo espiritual. O corpo físico precisa eliminar toxinas herdadas, ingeridas ou de alguma forma geradas, para que suas funções não sejam prejudicadas. O mal-estar ou a doença vivenciados constituem um desagradável sinal da descarga natural desses venenos. À medida que a era da luz avança e a intensidade da luz aumenta, a purificação se tornará proporcionalmente mais severa. A elevação da energia vibratória por meio do jorei e dos sagrados cultos atenuará essa severidade mediante a progressiva dissipação das nuvens espirituais, preparando o indivíduo para o recebimento de luz mais intensa, sem que tenha que sofrer uma purificação repentina ou excessivamente severa. Na nova era, que se aproxima, a luz será intensa e direta como os raios do sol a pino. Uma crescente purificação pode ser observada em todos os setores, e ela se tornará cada vez mais severa. Tudo que for falso, perverso e impuro aflorará à superfície e será eliminado. Haverá maior número de enfermidades, calamidades naturais, acidentes e crises financeiras. Esta purificação geral do planeta é o que o juízo final significa. Gradualmente, veremos que ele se tornará uma realidade. Aqueles que já tiverem se libertado suficientemente de suas impurezas estarão mais aptos a se adaptar à intensidade dessa luz direta. O importante, na verdade, é a realização do plano de Deus, mas, para aqueles que possuem pouca ou nenhuma compreensão espiritual, será uma época de grandes atribulações em vez da realização do plano de Deus, que é de fato o que essas atribulações significam. Por Meixo Sama, fragmentos de ensinamentos de Meixo Sama, os novos tempos. Eliminação do medo. Conforme venho repetindo, nosso objetivo é a salvação da humanidade, o que, em poucas palavras, significa eliminar da sociedade toda espécie de medo. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. Dentre os três, o principal, indiscutivelmente, é o medo da doença. Nada é mais ameaçador para o ser humano. Certamente, ninguém conseguirá estar livre dessa apreensão enquanto estiver vivo. O segundo medo é a pobreza, que evidentemente é motivada em grande parte pela própria doença. E a realidade nos mostra que, por mais que a cultura se desenvolva, o medo da doença, ao invés de diminuir, tende a aumentar. Diferentemente do passado, as pessoas de hoje têm muito medo dos micróbios, considerando os causadores das doenças. Em vista disso, medidas consideradas adequadas estão sendo tomadas, tais como exame de saúde, vacinação, radiografia, entre outras. Todos os estabelecimentos criados para prevenir as doenças, ou seja, postos de saúde, sanatórios, hospitais públicos e particulares, etc., dispõem de muitas instalações. As imensas despesas e a mão de obra necessárias são incalculáveis e o ônus imposto à população não é nada pequeno. Em seguida, falaremos do medo da pobreza. Sua maior causa, conforme me referi, é a doença. A vultosa quantia empregada no tratamento de uma doença e o prejuízo gerado pela impossibilidade de trabalhar acarretam as maiores dificuldades econômicas para os familiares. E tal situação piora quando o enfermo é o chefe da casa e vem a falecer.
Isso certamente constitui uma das causas do significativo aumento da criminalidade após a guerra. Naturalmente, esse fato não deixa de ser uma consequência da guerra, cujos danos são passageiros. No entanto, a doença assume maior gravidade porque os malefícios que ela causa são permanentes. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. Isso porque, devido aos graves atritos entre os Estados Unidos e a União Soviética, a situação chegou a um ponto em que uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Além disso, nestes tempos em que existe uma arma terrível como a bomba atômica, até mesmo alguns cientistas dizem que, caso se inicie a Terceira Guerra Mundial, a destruição da humanidade será inevitável. Portanto, não é difícil imaginar que este seja o maior medo da humanidade na atualidade. A eliminação desses três grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. A bem da verdade, até hoje o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E se realmente Deus existe, seu incomensurável amor não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação. Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso terrestre, pleno de virtude e beleza. Absolutamente certos disso e imbuídos da mais inabalável convicção, estamos nos empenhando com força total. Que outro sentido poderia ter a profecia de Jesus Cristo sobre a chegada do reino dos céus, a não ser a predição desse acontecimento? Por tudo isso, estou convencido de que a verdadeira missão da religião é eliminar os três grandes medos aqui citados. Por Meishu Sama, em 7 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. A verdadeira pessoa forte. Atualmente, ouve-se com frequência sobre os males sociais, e sua existência se deve ao excessivo número de pessoas más em todos os lugares. Em uma rápida retrospectiva, devido às constantes perseguições sofridas, podemos dizer que nossa trajetória se resume a uma história de batalhas contra os maus. Ao examinarmos a mente do indivíduo mau, veremos que ele não age de forma involuntária, mas sim deliberadamente. Com exceção dos grandes malfeitores que cometem atos de crueldade incomparável, a maioria dos criminosos, embora saibam que o mal é condenável, embrenham-se por esse caminho por desejar, além de outras coisas, dinheiro, bebida, sexo. A afirmação de que a regeneração é difícil para os que seguem esse caminho é o pensamento comum aos malfeitores. Uma vez que é complicado concretizar suas ambições por meios honestos, ainda que temam a lei, empenham-se com o máximo cuidado para fugir à punição e aos olhos alheios. Evidentemente, procuram mentir da forma mais engenhosa possível. Dessa maneira, com o passar do tempo, sua habilidade se aprimora e, assim, enganar os outros torna-se extremamente fácil. No entanto, os ludibriados, em sua maioria, por serem pessoas de bem, acabam se resignando. Aproveitando-se dessa situação, os maus intensificam suas práticas. Chegando a esse ponto, os resultados obtidos por procedimentos ilícitos ocorrerão muito mais rapidamente do que por meios corretos. Nessas condições, sua regeneração será muito difícil e, inevitável e gradativamente, eles acabam se atolando em um lamaçal. Esse tipo de malfeitor, evidentemente, é intelectual, e a realidade é que a maioria geralmente pertence à classe social acima da média. Via de regra, todas as pessoas possuem algum tipo de mania. Dizem os antigos que manias todos têm uma, mesmo que não pareça. Creio que até o indivíduo mau sente certo peso na consciência
porque sabe que a prática de mais ações que causa sofrimento e infelicidade às pessoas gera pecado. O hábito de beber, além de causar desperdício de dinheiro, também traz sofrimento e causa aflição à esposa e aos filhos, a ponto de sentirmos pena deles. É do conhecimento geral que divertir-se com mulheres custa dinheiro, aumenta o risco de contrair doenças venéreas e dá preocupação aos pais e à esposa. De modo idêntico, mesmo ciente de que a prática de apostas e jogos de azar acarreta sempre prejuízos e que tudo isso é ruim, não consegue abandoná-la. Creio que quase não haja quem não tenha experimentado situação semelhante. Este é o ponto que desejo expor. Quem não consegue controlar-se, apesar de saber que as práticas nocivas não são boas, é um ser destituído de força, isto é, de verdadeira coragem, que é a mais nobre das virtudes. Costumo dizer: quando o ser humano se eleva, torna-se divino. Assim, quem consegue dominar tais práticas completamente, tão logo consiga identificá-las e refreá-las com o firme pensamento de que jamais será vencido pelo mal, significa que se tornou um admirável ser divino. Esta é realmente uma força autêntica, que é o verdadeiro poder de Deus. Nesse sentido, afirmo: pessoa má, teu nome é fraqueza. Creio que, pelo que foi mostrado, podem concordar comigo. Por Meishu Sama, em 29 de outubro de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Está errado dizer que os honestos saem perdendo. Há muito tempo, ouve-se dizer que as pessoas honestas saem perdendo. Refletindo profundamente, acredito que essas palavras influenciam as pessoas de maneira negativa. Não haveria o que fazer se isso fosse mesmo verdade. Porém, pela minha experiência, garanto que essas palavras não correspondem absolutamente à realidade. Senão, vejamos. Quando observamos atentamente a sociedade, notamos que existem duas maneiras de ver as coisas: a curto e a longo prazo. Em geral, as pessoas tendem a julgar o bem ou o mal baseadas em resultados de curto prazo. Por exemplo, ao verem o sucesso momentâneo obtido por pessoas desonestas que enganam o próximo ou vendem gato por lebre, ficam iludidas e definem que os honestos saem perdendo. Todavia, é preciso que tais coisas sejam vistas a um prazo mais longo, pois, inevitavelmente, a farsa virá à tona e aquelas pessoas passarão por humilhações, podendo-se até afirmar que acabarão arruinadas. Em contrapartida, ainda que por um momento os honestos sejam mal interpretados, prejudicados ou colocados em posição desvantajosa, com o passar do tempo, infalivelmente a verdade será esclarecida, e isso será determinante. Vou contar minha experiência a esse respeito. É constrangedor falar de mim mesmo, mas, desde jovem, sou muito honesto. Não consigo mentir de maneira alguma. Por esse motivo, sempre me diziam: um rapaz honesto como você nunca vai alcançar o sucesso. Se você não mudar seu pensamento e não for hábil em mentir, dificilmente será bem-sucedido na vida. Achando que eram palavras sensatas, empenhei-me para mentir durante algum tempo, mas não me sentia bem. Era tomado por uma angústia insuportável. Minha vida se tornava sombria e meus dias eram infelizes. Não havia, pois, condição para eu obter bons resultados em meus empreendimentos. Naquela época, eu era comerciante, de modo que as táticas de negociação e as mentiras deveriam trazer-me muitas vantagens. Todavia, eu não conseguia me sair bem e acabei decidindo voltar à honestidade, traço natural de meu caráter. O interessante é que depois disso, os resultados começaram a ser melhores do que eu esperava. Em primeiro lugar, alcancei maior credibilidade no mundo dos negócios.
Tudo passou a se processar em um ritmo excelente e, por algum tempo, atingi um patrimônio considerável. Assim, deixei-me levar pela empolgação e dei um passo maior que a perna. Nessa situação, quando me deparei com a crise do setor financeiro, sofri uma derrocada a ponto de não conseguir mais recuperar-me. Foi isso que me fez abraçar a vida religiosa. Desde que decidi voltar aos princípios da honestidade, até hoje, continuo seguindo esse caminho. Obviamente, os resultados são ótimos. Durante um período relativamente longo, houve ocasiões em que fui mal interpretado, criticado, perseguido. Enfrentei caminhos tortuosos e espinhosos, mas nunca deixei de ter a confiança das pessoas, o que ainda atribuo com toda a convicção à minha honestidade. Parece que os homens contemporâneos possuem uma visão a curto prazo e uma tendência a se deixar encantar pelos resultados momentâneos. É, pois, necessário que, diante de qualquer situação, se observem os fatos com uma visão a longo prazo. Isso é válido para todas as circunstâncias. Exemplifiquemos. Há políticos que, almejando chegar ao poder a curto prazo, forçam a situação. É o mesmo que colher um caqui ainda verde, não esperando que ele amadureça e caia, e ficar frustrado com a sua cica. Existe um ditado que diz: os políticos de grande envergadura pensam em termos de 100 anos, os de média em termos de 10 anos e os de pequena em termos de um ano. É exatamente assim. Infelizmente, hoje em dia, parece que o número de políticos de pequena envergadura é bem maior. A mesma lógica se aplica ao cultivo agrícola livre de adubos que eu preconizo. Vemos que a agricultura praticada até hoje apresenta temporariamente bons resultados com o uso de adubos sintéticos e esterco, mas estes matam a terra e, por isso, ela está se tornando cada vez mais improdutiva. Sem perceber isso, as pessoas mostram-se fascinadas diante do êxito ocasional obtido com o adubo. Por fim, tanto a terra como o ser humano ficam intoxicados. Tal raciocínio também é válido para a medicina atual. Durante um período, o tratamento realizado com medicamentos e equipamentos apresenta-se eficaz. No entanto, com o passar do tempo, ocorrem efeitos contrários e o estado de saúde piora. Por terem ficado deslumbradas com o resultado momentâneo do início do tratamento, as pessoas voltam a utilizar os mesmos métodos e, em vista disso, a situação se agrava cada vez mais. Por meio desses exemplos, meu objetivo foi chamar atenção para as consequências da visão a curto e a longo prazo, a qual me referi inicialmente. Por Meixo Sama, em 20 de abril de 1949, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Ambiciosos sem ambição. Vou falar a seguir sobre a pessoa sem ambição e não sobre a pessoa má. Ao me referir a pessoas sem ambição, o leitor poderá achar estranho, por isso vou explicar de forma compreensível a todos. Ao observar a sociedade atual, constato que existe um grande número de ambiciosos, embora, na verdade, sejam todos sem ambição. O fato de serem ambiciosos sem ambição é estranho, mas, na realidade, trata-se de pessoas que só pensam em lucrar temporariamente e não percebem que depois disso passarão a ter prejuízos. No início, elas proferem mentiras bem arquitetadas. Todavia, como a mentira é sempre revelada, acabam perdendo totalmente a confiança dos outros. Quanto mais hábil for o mentiroso, mais tempo levará para ser descoberto. Por esse motivo, durante algum tempo, ele pode pensar que se saiu bem. No entanto, a verdade sempre vem à tona. Criaturas assim caem na ilusão de que jamais serão desmascaradas e, por esse motivo, não se corrigem e continuam a se empenhar em enganar as pessoas. Obviamente, não acreditam na existência de Deus e, por estarem moldadas pelo materialismo, é difícil lidar com elas. Ao serem expostas, como toda a confiança depositada nelas cai por terra,
enfrentam perdas incalculáveis, pois os outros não mais lhes dão ouvidos. Em tais ocasiões, fico com pena dessas pessoas e ponho-me a pensar que, se tivessem agido honesta e corretamente desde o início, certamente seriam merecedoras de crédito e obteriam grandes lucros, ao invés das vantagens efêmeras que tiveram. Por esse motivo, lamento e penso comigo mesmo. Mas que pessoas sem ambição são elas? Conclui-se, portanto, que essas pessoas são realmente desprovidas de ambição. A maioria dos indivíduos da atualidade que estão em apuros financeiros ou cujos empreendimentos não vão bem é por serem ambiciosos, mas do tipo sem ambição. Seja como for, a pessoa deve conquistar, em primeiro lugar, a confiança de todos. Não há riqueza maior que esta. Da riqueza chamada confiança surgem juros sem limites, e mesmo que a sociedade esteja atravessando dificuldades financeiras, os ricos desta ordem nunca passarão apuros. É por isso que, de qualquer modo, devem acreditar na existência de Deus, que é invisível. Para tanto, só há um caminho: tornar-se um praticante da fé. Quem pratica a fé é dono de um ilimitado tesouro. Além de ser autenticamente feliz, é de fato profundamente ambicioso. Por Meishu Sama, em 11 de fevereiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Poema 185. Iluminado pela luz de Deus, percebi que existia um abismo à minha frente. Tanto os cristãos quanto as pessoas em geral devem estar muito interessados em saber quando e como ocorrerá o juízo final profetizado por Jesus Cristo. Visto que o momento é iminente, vou esclarecer uma parte da questão. Não se trata de interpretação minha, e sim de um conhecimento adquirido por intuição espiritual. Por esse motivo, tome o que vou esclarecer agora como referência e considere minhas palavras como uma teoria. Em primeiro lugar, é necessário deixar claro se realmente haverá um juízo final. Ora, um ser sagrado como Jesus Cristo, que hoje é alvo da fé de milhões de seguidores, entre os quais se contam povos de nações desenvolvidas que lideram o mundo, não profetizaria algo que não ocorrerá. Caso sua profecia não se concretize, ele não passará de um mentiroso. Dessa forma, até nós, que não somos cristãos, acreditamos nela piamente. Nos ensinamentos do Ofudesaki, da fundadora da Omoto, consta: o que Deus diz não tem erro algum, nem mesmo da largura de um fio de cabelo. Portanto, não incorreremos em erro se aplicarmos essa afirmação à profecia sobre o juízo final. Existem igualmente os seguintes ensinamentos no Ofudesaki sobre o bem e o mal. Exterminando o mal, construirei o mundo do bem. O mundo do mal já acabou. O mundo do mal atingirá seu ápice aos 99% e, com a força de 1%, passará a ser o mundo do bem. Finalmente está chegando a hora da mudança do mundo. Todos eles, creio eu, não dizem respeito a outra coisa senão ao juízo final. É aquilo a que estamos nos referindo constantemente como sendo a transição da noite para o dia. Há outro ensinamento, também da Oomoto, relacionado a essa transição. Vai chegar o momento crítico pelo qual o mundo passará. Por isso, façam o polimento do corpo e da alma. Tais palavras significam que é impossível ao ser humano transpor esse período estando com o corpo e a alma impuros. Por Meishu Sama, em 20 de janeiro de 1950. O pão nosso de cada dia, o alimento espiritual do cotidiano. Volume 2. Poema 212. Enquanto vida eu tiver, lutarei contra os planos traçados pelo mal para destruir o mundo. Desde tempos antigos se diz que, na sociedade humana, praticamente não existe local nem época sem batalhas entre o bem e o mal.
Temos desde disputas de grandes proporções, como as de âmbito internacional, até as de pequeno alcance, como as que ocorrem no lar de quase todas as pessoas. Naturalmente, no mundo religioso é a mesma coisa. Nossa religião tem evitado todos os esforços para salvar o ser humano da doença, pobreza e conflito. Até certa época, tais disputas serão absolutamente inevitáveis. Atentem para o modo como os fariseus vêm empregando obstinadamente vários artifícios para criar conflitos e atrapalhar nosso desenvolvimento. Este fato é a própria luta entre o bem e o mal, e o combate entre deuses e demônios. É igualmente a guerra entre as divindades do bem e as malignas. Provavelmente não há, entre as novas religiões, nenhuma que seja considerada pelas divindades malignas tão inimiga quanto a nossa. E existe um grande motivo para isso. Por achar que todos querem conhecê-lo, vou explicá-lo detalhadamente. O Deus que governa nossa Igreja manifestará a força de salvação mundial por ocasião da grande transição do mundo. Para o mundo dos demônios, isso significa uma ameaça sem precedentes, o último suspiro. Portanto, se nossa religião gradativamente passar a realizar grandes feitos, tais divindades serão acuadas, pressionadas a escolher definitivamente um dos dois destinos: corrigir-se ou ser derrotadas. Sabendo disso, elas querem escapar dessa ameaça de qualquer forma, e o resultado é que empregam todo o esforço possível sabotando nossas atividades. Além do mais, existem não sei quantos milhões delas, sendo quase impossível contá-las. Naturalmente, se há um líder, também há subalternos, divididos em superiores, intermediários e inferiores, e cada um tem a força correspondente ao seu nível. Com o objetivo de nos atrapalhar, é selecionada uma legião de divindades malignas que possuem as pessoas que podem ser úteis. Logicamente, elas influenciam os ateus, os materialistas, raramente os espiritualistas. Quando estes, por algum motivo, são acometidos por maus pensamentos, também se tornam prisioneiros de divindades malignas. Elas manipulam livremente as pessoas sob sua influência. O meio empregado é dominar-lhes o cérebro e roubar-lhes o pensamento. Sonem. Em relação à nossa igreja, por exemplo, aos poucos surgem ideias como: por algum motivo, essa religião me aborrece, não me agrada. Vou fazer algo para atrapalhar e acabar com ela. Nos intelectuais, elas fazem surgir pensamentos, sonem, de acordo com sua condição de intelectuais. É uma religião supersticiosa. Por esse motivo, destruí-la é um bem para a sociedade. Existe uma coisa ainda mais interessante com relação às nossas publicações. Todas elas apresentam boas matérias, não tendo um ponto sequer que mereça críticas. Se forem lidas, as divindades malignas sofrerão um grande revés em seus planos. É por isso que temem muito as publicações e se esforçam ao máximo para ocultá-las. E ainda há casos em que as pessoas sob sua influência sentem algum desconforto ao lê-las. Com frequência, confessam isso após se corrigirem. Aliás, este é o melhor teste mental para saber se a pessoa está ou não sob a influência de divindade maligna. É só deixar nossas publicações em um local visível. Quem as pega e lê são pessoas boas. Quem não as vê, sem margem de erro, estão influenciadas por tal divindade. Segundo esse princípio, desde que a pessoa leia as publicações da nossa igreja, o espírito maligno se retrai, o sentimento obstrutivo desaparece. Enquanto não as lê, a pessoa continua como serva do mal e revoltada contra Deus. Diante disso, compreende-se o quanto nossa religião é poderosa. Quero fazer um alerta sobre o destino daqueles que estão sob a influência de divindades malignas.
o mundo espiritual logo se tornará dia, e à medida que a purificação se intensificar, o processo de limpeza será absoluto. A partir daí, não haverá outro recurso a não ser a ruína destas divindades. Isso, em síntese, é o juízo final. Contudo, uma vez que o imenso amor de Deus salvará o maior número possível de pessoas, Ele está nos utilizando para escrever estas advertências com o intuito de afastar as divindades malignas e restabelecer nosso corpo físico. Por Meixo Sama, em 18 de março de 1950, O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 2. Religião e fé. É comum pensar que religião e fé significam a mesma coisa. Na verdade, há muitos aspectos em que uma e outra se diferenciam. O ditado popular japonês, até mesmo uma cabeça de sardinha pode ser alvo de crença, é próprio da fé e não da religião. Da mesma forma, a adoração de estranhos ídolos de pedra ou de madeira, feitos pelos homens primitivos, é fé e não religião. Por esse motivo, é compreensível que as pessoas cultas da atualidade desprezem a fé em que se adoram ídolos, considerando-a de baixo nível. Por outro lado, isso não quer dizer que basta ser religião, pois há aquelas de nível superior, médio e inferior. Pode parecer estranha a afirmação de que existem níveis entre as religiões, mas é preciso que a religião seja de nível superior para salvar verdadeiramente o ser humano. O fato é que os níveis estão presentes em todas as coisas do universo, e as religiões não fogem à regra. As de nível superior são dirigidas pelo Supremo Deus, visto que ele é poderoso devido à sua elevada e grandiosa virtude. É natural que a força de salvação dessas religiões também corresponda a isso, e seus milagres sejam notáveis. É por isso que em nossa religião ocorrem milagres como livrar-se de doenças consideradas incuráveis pela medicina, conseguir escapar de desastres iminentes, sair ileso de um incêndio, etc. Por conseguinte, devemos saber que, quanto mais relevantes forem as graças recebidas nesta vida, mais evidente é a presença do Supremo Deus nessa religião. Por Meixo Sama, em 20 de abril de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2.